Sejam bem-vindos a mais um Logicast. Logicast, a logística sem frescura. Eu sou o Rafael Pigozzi da página Mundo da Logística e estou nesse projeto com meu amigo Diego. Fala, Diego, vamos para mais um? Vamos para mais um. Fala, Rafael. Muito obrigado aí pelo convite. É uma parceria, é um prazer enorme. A gente está aí em mais um episódio, em mais um podcast. Essa primeira temporada que surpreendeu muito aí, porque as pessoas aderiram, gostaram do trabalho, estão indo lá nas mídias sociais, então estão ouvindo o nosso trabalho. Então, para quem está ouvindo hoje pela primeira vez e não conhece o nosso trabalho, nós estamos no Spotify, lá no Anchor, no Google Podcast e em outras mídias sociais. E toda sexta-feira vai ao ar no YouTube às 8 horas. Então, sejam todos muito bem-vindos e hoje é muito especial que a galera gosta aí demais. E vamos trazer também, né, Rafael, um convidado para lá de especial. Ah, ele já é famosinho na internet aí, né? Ele tem uma conta boa aí no Instagram, ele é famosinho, ele tá botando a nazinha de fora aí na internet, já. Tá famosinho. Ele é o galão da internet. Os outros falam que ele é meio galã mesmo, já falaram bastante isso aí já. Pergunta se ele faz trabalho de modelo também, ele é gestor, ele é consultor, ele é mentor, ele tem uma mentoria que tá ganhando muito espaço na internet, que ele ajuda a galera da logística principalmente a se recolocar no mercado, a se preparar, porque a gente sabe que a logística não é fácil, né, cara? A gente trabalha, a gente sabe que não é fácil. Então ele trabalha muito essa parte de inteligência emocional, por isso que é bem legal a gente trazer ele para conversar, e é até um assunto, né? Inteligência emocional e transporte é o que a gente vai falar. A gente trouxe esse cara aí que, além de um amigo nosso, né, Diego, ele é super competente, tá sempre entregando muita coisa legal, que é nosso parceiro William Dias. William, obrigado, cara, de estar aí com a gente. Você é da casa já, não vou ficar falando muito disso não, você se vende um pouco aí, que você já é parceiro nosso, mas obrigado aí de comparecer aí, de participar com a gente. Fala aí, Rafael do Mundo da Logística, Diego da Logicast. É um grande prazer participar desse canal com vocês. Eu venho acompanhando, vejo que está fazendo muito sucesso e eu me sinto privilegiado de participar, de ser convidado por vocês para participar desse canal. Eu gostaria para quem não me conhece, eu sou o William Dias, eu atuo na área de logística e transportes há 10 anos, com ênfase em transporte de cargas. O Rafael disse que eu sou famosinho, é porque eu tenho uma página, né, no Instagram, no LinkedIn, que se chama Liderança e Logística. É uma página de comunicação, networking, humor e conhecimento. E através dessa página, né, inclusive com o apoio, né, de alguns deles aí que estão com a gente, da Movilog Brasil, a gente desenvolveu o trabalho de mentoria para logísticos, né, logísticos que estão insatisfeitos no trabalho, às vezes estão bastante tempo em uma determinada vaga e eles não veem uma oportunidade ou não sabem o caminho que eles devem fazer para crescer profissionalmente. Então, devido a esses anos aí no transporte, a gente tem essa mentoria para ajudar esse pessoal aí, tá? Além disso, da liderança logística, a gente também é cofundador da Movilog Brasil. É um programa, é um projeto muito legal, muito bacana, em parceria com vocês e com o Rodrigo da Escola da Logística e com o Wesley Naito, né? Inclusive vai vir um grande evento por aí. Então hoje a gente veio aqui, Rafael, para falar sobre inteligência emocional na logística, na área de transportes, como que a gente faz para o nosso cabelo não ficar branco, para o nosso cabelo não cair e para a gente não infartar. Isso é importante. Na logística. Se você não tem cabelo branco, se você não perdeu o cabelo na logística ainda, você tá fazendo logística errado, tá? Porque você pode dar uma olhada aí que vai ter um tuchinho, uma mechinha aí do William Bonner aí em algum lugar, você pode ter certeza. William, então nós vamos falar de transporte, falar de soft skills. A gente trouxe alguns assuntos aqui. A gente não vai ser aquele negócio muito quadradinho, não. A gente vai jogando os assuntos aqui, aí você vai colocando como as soft skills pode ajudar nisso ou em outra área, beleza? Mas a gente vai tentar abordar todos aqui e eu tenho certeza que a gente vai entregar um conteúdo legal.
Tá? Então, pra gente começar, eu queria falar assim, a gente sabe que transporte não é a área mais tranquila para se trabalhar, né? A gente sempre brinca na logística. E uma das coisas que deixa realmente a gente de cabelo branco para quem trabalha de transporte é o roubo de carga, né, cara? O roubo de carga tá complicado aí. A gente sempre torce para melhorar, mas parece que tá piorando. Parece aquele meme que tem um rapazinho falando, não sei o que, parece que em vez de melhorar, piorou, sabe? Tá, mas assim... É verdade. A gente, na verdade, assim, eu queria trazer hoje, de uma forma diferente, o tema. Não vou trazer termos técnicos do que a gente deve fazer para evitar o roubo de cargas, porque isso aí, a gente consegue essa informação em muitos canais. Mas, assim, o que eu queria dizer é que se você trabalha na área de transporte e para você contratar, às vezes, um terceiro, ou se você contratou e houve algum tipo de problema, eu até vi o Rafael falando sobre um vídeo muito importante sobre a questão de você ter ética e você falar a verdade. Eu peguei uma pesquisa aqui de um jornal, The Wall Street Journal. É isso mesmo? Que assim que fala Diego. Diego é o nosso professor de inglês. Isso? Se eu falar que diz... a língua enrola, eu nunca mais volto a falar. Esse jornal ele diz o seguinte, 30% dos profissionais que atuam hoje discutem uma vez ou mais de uma vez por mês com os seus colegas de trabalho. Por que está falando isso a matéria? Porque quando acontece um problema, é natural do ser humano colocar a culpa em alguém. Então sempre tem que procurar um culpado. Foi o comercial que vendeu errado, foi o gerenciamento de risco que contratou errado, foi o pessoal da logística que não viu as informações. Então o que acontece? Para o profissional de logística, o soft skill é importante porque ele tem que saber lidar com isso. Primeiro, ele tem que ser político, no sentido de ele não entrar em atrito com ninguém, com todas as áreas, principalmente se ele deseja crescer profissionalmente. Isso, explica bem. Tem que ser político, o cara vai fazer outra coisa. Fala que é no Exatamente. Relacionamento. Exatamente. Não vamos falar aqui que o cara tem que se eleger para dar deputado, nem nada, não. Isso, não vai começar a exigir combustível, essas coisas, não, pelo amor de Deus. Então, assim, basicamente, no final dessa pesquisa, né, para o profissional de logística que ele quer resolver os problemas, o que o líder, o gestor dele espera dele? Que ele não cause problemas e que ele apresente soluções. Então, é a forma mais clara e transparente de trazer para vocês sobre isso. Por quê? Sobre roubo de carga, qual que é a melhor forma de você poder evitar isso? É monitoramento. Né? Isso tudo já é sabido pelo mercado, e planejar as rotas, né? Você consegue às vezes evitar uma rota que é complicada, o horário e esse tipo de coisa. Só que aí a gente pode dizer isso antecipadamente, mas e quando acontece o problema? Porque quando não tem um problema, todo mundo é legal, todo mundo tá sorrindo, todo mundo é bonzinho, todo mundo é teu amigo. Agora quando acontece um problema, meu irmão, aí você já cai do céu, vai capotando até lá embaixo, e é aí que você pode se perder na tua carreira, não é verdade? Por quê? Se você era visto de uma forma, ele é uma pessoa sensata, é uma pessoa tranquila, mas a pessoa fez uma acusação séria contra você, e isso sempre tem um valor agregado, vocês sabem disso, às vezes é 300 mil, 400 mil, e aí, como é que vai ser? Então, o soft skill é importante para isso, porque lá, aquilo que você aprendeu na faculdade, na hora que lidar com as coisas, ela vai ser totalmente diferente. Então, esse é um dos pontos que eu queria trazer, que é uma habilidade, né? Que é sobre a questão de você ser comunicativo. Ou seja, comunicativo não é só conversar e dar risada. Comunicativo, você tem que ter uma persuasão, você tem que explicar com base em indicadores para que você convença a outra pessoa que você está certo. Nós demos um exemplo aqui de roubo de cargas, mas nós podemos falar de atraso nas entregas quando o cliente liga muito puto para você e fala: cadê minha carga, né? Você é um sem vergonha, você prometeu uma coisa. Então, assim, se você recebe aquela informação e você leva pro pessoal, você fala: vai você, tua mãe, tua irmã. Não, se você tem um cliente que fala assim que... dessa educação que você falou aí, cara, não perde ele, não. Não é verdade?
Então, o que acontece? Aí, nessa hora, você tem que fazer o quê, né? Você tem que ter empatia, né? Primeiro, entender o problema do cliente. Às vezes não. Ele pode até falar alguma coisa de cunho pessoal, mas ele quer que resolva o problema dele. Então, se você não tiver uma inteligência emocional para absorver isso e filtrar e atender ele, é onde a tua carreira ela começa a subir ou ela começa a descer. Então, por isso que é muito importante, muitas empresas de RH, grandes empresas, procuram profissionais que tenham capacidade de administrar o soft skill. O Rafael e também o William, para quem não conhece, não sabe esse termo soft skills, né? É exatamente o que? São habilidades comportamentais, né? Cara, Exatamente. o podcast hoje tá americano. Wall Street Tá soft skills. Caramba. Isso que o Diego, né, ele tá já pós-graduado aí no inglês. Skill é isso, é habilidades, né? Só que o hard, quando eu falo hard, por que hard? São técnicas ou teoria que você aprende na faculdade, num curso, ou experiência que você teve, né? Quando fala skill, o soft skill é o quê? São habilidades sociais. Ou seja, como que você vai usar aquela experiência, né? Ou aquela teoria que você tem. E aí, o soft skills, que são eu até anotei aqui para explicar bem certinho para você, habilidades relacionadas com o comportamento humano, né? Requisitado por grandes empresas de RH, que é o quê? Não adianta nada eu sou pós-graduado da área de transporte se eu não tenho ética. Ou seja, não adianta nada se quando acontecer um problema eu procurar colocar o culpado em alguém quando eu errei. Não adianta nada eu sou um pós-graduado em transporte e eu não conseguir convencer o meu colega a me ajudar no meu dia a dia. E outra coisa também, se você não se conhecer, que é o autoconhecimento, as coisas não vão fluir. Então, por isso que as grandes empresas estão procurando muito essa questão. Mas, William, tem uma parte que você comentou agora que eu achei muito interessante, que é a parte do gerenciamento de risco, né? O gerente ele vai lá, faz a contratação, escolhe muito bem devido à carga, devido à rota, mas só que hoje, em meio à pandemia, e em meio também ao século XXI, vários transportes nas estradas, ainda mais aí em São Paulo, né? Então, mesmo você estando um pouco fora do centro ali da capital, mas o volume é muito grande. Então a logística tem trabalhado com rotas e horários alternativos. E isso para o gerenciamento de risco não é muito bom, né? Porque, por exemplo, hoje eu vejo alguns transportadores, alguns gerentes escolher entregar a carga de madrugada. Não, vou entregar essa mercadoria de madrugada porque de madrugada o fluxo é menor, eu vou economizar menos tempo na rua, vou economizar menos combustível, mas aí entra a parte do gerenciamento de risco. Cara, o que esse cara tá fazendo? Tá maluco? Vai botar minha carga de madrugada na rua, agora eu vou ter que contratar um seguro mais caro. Você tá me entendendo? Então, como é que funciona essa relação logística, gerenciamento de risco e a parte final, que é o cliente? Ele não quer saber o que você vai fazer, você tem que entregar lá a mercadoria. Como é que você consegue relacionar com tudo isso aí? Então, isso aí é bem colocado por você. É um assunto que está sendo muito discutido nas redes sociais, que é a última milha. Porque o pessoal, com essa pandemia, comércio fechando, horário delimitado para você trabalhar. Por exemplo, em Araraquara, que é onde é a nossa filial da transportadora, deu lockdown durante 15 dias. Foi terrível, porque a equipe ela fica fragilizada em sentido emocional. E você não pode trabalhar na mesma toada que você trabalhou em tempos anteriores. Porque eles estão preocupados, eles estão ansiosos. Então, aí o comercial consegue fazer uma venda porque ele tem a meta. E aí ele joga a bucha no colo do operacional. Vai entregar de madrugada, é um shopping. E aí o motorista fala, eu vou ter que ir de madrugada. Então, o que significa? E o custo é maior. Então, você tem que absorver tudo isso. E essa galera tem que se comunicar muito bem, porque o que acontece? E o líder ou o gestor, ele tem que observar isso. Porque senão começa todo mundo brigar
Porque não era para o comercial ter vendido, não era para o operacional ter passado esse preço, o motorista também reclamando, o clima, o ambiente daquela empresa, ele fica muito ruim. E aí as coisas começam a não acontecer. Então esse ponto que você trouxe ele é importante, porque no meu ponto de vista, lá na transportadora, a gente teve que fazer uma reunião com toda a galera, todos os departamentos, expor a situação e falar, galera, nós estamos vivendo uma nova realidade, vamos precisar de uma ajuda adicional de todo mundo. Então, quando houve essa comunicação prévia, a galera fala, vamos embora. Mas não adianta nós chegar sem falar nada e falar, agora fica todo mundo maluco. E eles não entendem o porquê disso. Quando a pessoa ela fala assim, tem como você fazer isso, você fazer aquilo outro, mas por quê? Pô, vai ser bom pra mim, vai ser bom pra equipe. Aí o negócio flui, Diego, mas se não, vira esse negócio aí que você comentou. Mas, William, foi até bom você falar, porque tem muito gestor que não vê desse jeito, né? Ele acha que, tipo assim, vou falar bem a grosso modo, o cara tá ganhando, ele tem que fazer o que eu quiser. Tal. Assim, eu falo, cara, isso aí é o conceito mais burro que tem, porque, cara, vamos assim, beleza, você vai pagar o cara, ele vai fazer. Beleza, o que ele foi pago pra fazer. Só ele não vai passar daquele teto ali. Não é? Agora, quando você trabalha soft skills, você trabalha assim, essa conversa, você vai tirar o algo a mais que esse cara tem. Né? Você chega pro cara e fala assim, faz pra mim, por favor. Tem muita gente que fala assim, eu vou pedir por favor. Cara, isso aí não é questão de empregado, isso é questão de educação que a sua mãe deve ter te dado, cara. Não é você chegar no empregado, não é? Todo lugar que você vai, você tem que pedir um favor, pelo menos eu aprendi assim. Agora, e mostrar pro cara que, tipo, ele tá fazendo, não é porque o chefe quer, não é ego, nada, é porque aquilo lá é bom pra empresa, cara. Aquilo lá, futuramente, vai se refletir na manutenção, talvez, do emprego dele, não é? E quando você trabalha, assim, entende, vê o profissional como pessoa, ele fala assim, cara, eu não vou só entregar o material, eu vou entregar e vou tratar bem meu cliente. Pô, se precisar de mim, eu faço uma coleta a mais aí, porque eu sei que o cara não tá de sacanagem comigo. Não é mais ou menos assim? É isso mesmo. Eu tava conversando, inclusive, essa semana com o nosso líder operacional, e a gente fez até uma comparação. Quer ver um exemplo? Pega o banco, sabe o banco, Bradesco, Itaú e assim por diante. Aí você tem um gerente lá do Santander que o cara é muito gente boa. Abre linha de crédito, o cara te liga, o cara quer cartão, vou aumentar teu cartão, vou te dar limite. Você fala, esse gerente é muito bom e eu nem sou tudo isso. Aí cai o cheque lá, o cheque tá sem fundo lá, ele liga, deposita até meio-dia. Aí você fala, cara, por que esse cara tá fazendo isso por mim? Aí o cara pega e sai do Bradesco, um exemplo, e vai pro Itaú. E aí ele fala pra você, sabe o que você vai fazer? Você fala, cara, eu não quero mais o Bradesco, eu quero ir pro Itaú. Você vai pra lá por causa do cara. Nas transportadoras, que é a logística, né, que é o meu dia a dia, a gente vê muita questão do líder, do gerente. Se você tem um gerente que ele tem um interesse genuíno no colaborador, de se preocupar se a família do cara tá bem, se o filho dele tá bem, se alguém ficou com Covid, como que ele tem que fazer para ele crescer em sentido profissional. Às vezes a empresa não tem um plano de carreira, mas fala, eu vou te dar um aumento de R$200 por causa que você corre atrás. Isso é mágico, porque o cara fala assim, ele se preocupa comigo, o meu líder, de verdade. Então eu vou dar o meu melhor. E aí se você consegue colocar em 1, em 2, em 3, é quando você deixa de ser uma transportadora tradicional e você passa a ser uma transportadora diferenciada, porque da mesma forma que você trata os seus colaboradores, eles vão tratar os seus clientes. William, aí vai vir aquela diferença que você falou do gerente, né? Vai chegar um momento que você não vai ter que correr atrás, por exemplo, de motorista. Eles que vão atrás da sua transportadora, não é? Porque exatamente. A gente sempre fala, o pessoal fala assim, mas isso aí não existe. Cara, se você tem um líder, um gerente chato, alguma coisa muito chata, você não vai trabalhar contente, cara. Imagina você passa 8 horas do dia com um cara, nós já falamos isso aí em um outro podcast, um cara chato, um cara mala. Agora você pega um cara bacana. E assim, esse exemplo que você falou, o cara que entende
a equipe dele, ele sabe quando o cara tá com problema em casa, por exemplo. O cara ele é muito extrovertido e tal, ele chegou um dia lá meio cabisbaixo, o líder já vai se ligar, se ele entender que... se ele conhecer a equipe dele, fala assim, o William tá meio cabisbaixo hoje, cara, pode ser que aconteceu alguma coisa na casa dele. Vou lá trocar uma ideia com ele. Isso aí é um tratamento diferenciado, né? É o líder que entende essas soft skills, não é? Exatamente, ele tem a equipe na mão e ele vai ter uma equipe engajada, né? Então, na hora da produtividade, na hora de fazer de ter aquele capricho, porque assim, às vezes o pessoal até trata os motoristas de uma transportadora, no meu entendimento, não como eles deveriam ser tratados, porque eles estão na linha de frente. Eles que são o cartão de visita da transportadora. Se você não trata o seu motorista com dignidade e mostrar para ele que ele é um cara importante, ele vai chegar lá e falar assim, tô aqui, se não carregar em 5 minutos, tô indo embora. Tchau, obrigado. E aí? Não, sem falar, você falou isso aí, eu vou contar uma história agora. E aqueles motoristas que vêm com aqueles caminhão maluco, você não sabe se vai chegar na esquina o caminhão. Aí desce o cidadão. Aquilo lá não é traje que se apresenta em lugar nenhum, cara. Tem isso também. É a famosa chinela havaiana, né? No lugar da bota de bico de ferro. Eles acham que a chinela havaiana dele, se cair uma caixa no peito, não vai quebrar. Na unha não vai quebrar, né? Então... dependendo da unha, cara, quebra a caixa. Porque eu já vi uns motoristas aí com as unhas que... não vem ao caso. Mas é isso aí, é o chinela havaiana. Mas os nossos motoristas... A chinela havaiana deles é a botinha mesmo de bico de ferro, tá? Então, mas aí essa questão tá na informalidade, né? Porque você tem um padrão ali de qualidade, de atender bem os seus clientes, apresentando os seus motoristas, o próprio transporte. Aí você tá na história, daqui a pouco você olha do lado assim, tá passando aquele caminhão todo quebrado, todo de lado. Você faz com isso. Isso aí vai entrar no quê? No ponto do quê? Porque assim, às vezes você vai, monta a equipe, você tem a transportadora, você tem o comercial, você tem uma tabela de preço, e aí você negocia com um cliente e ele fala, não, eu tenho mais barato, mas é como se assim, a gente estivesse falando de duas coisas diferentes, dois produtos diferentes, e ele quiser se equiparar. Não adianta, lembra aquela TV de plasma antigamente? E agora você pega essas 4K aí, e ele não vai falar que é plasma 4K, ele vai falar, é uma TV de 40 polegadas e eu tenho portanto, eu quero portanto. Então aí que entra o soft skill do vendedor. Mas espera aí, vamos conversar, deixa eu te explicar o meu serviço, como que vai chegar essa carga no teu cliente, igual o Diego falou, né? Ou vai chegar bonitinho, né? É uma metralhadora. Exatamente. O motorista, como que ele vai se apresentar? Então, assim, na verdade, a transportadora hoje, a gente enxerga ela como uma extensão do próprio cliente. Porque na hora que eu comprei alguma coisa, eu vou olhar. Não tem como você não olhar para a pessoa que está te entregando aquilo. E se você vê uma pessoa numa situação triste, vamos supor, você fala assim, esse cara não está ganhando o suficiente. Ou ele está sendo explorado. E qual que é a imagem que a tua empresa que está por trás está passando para esse cliente? Tem isso também. Ô William, até assim, a gente vai entrando no outro assunto já, principalmente atualmente, que a gente faz muito a dinâmica da negociação, você não tem mais aquele negócio, eu vou visitar tal empresa. Não, cara, é e-mail, telefone, WhatsApp. Então você vai criando, o vendedor vai vender, minha empresa, isso, aquilo, caminhão, um ar-condicionado e suíte. Os caras vendem umas coisas que não existem, porque ninguém tá vendo. Aí chega esse motorista lá. Cadê a credibilidade do vendedor, gente? Exatamente. Aí a gente tá falando. Esse uso da tecnologia também no transporte, né? Tem que tomar não só a tecnologia do caminhão na estrada, de manutenção, mas na parte desde a negociação, que é ali que vai começar todo o processo de venda, né? Exatamente, isso é muito importante porque, por exemplo, ao contrário de uma loja física, que você tem um produto físico, eu vou comprar um relógio, tu vai lá, olha o relógio, fala, gostei do fundo, ele brilha e tal. Na logística de transporte, qual que é o produto? O produto é a tua palavra.
Igual os antigos falavam, né? Vocês falaram aí de galã, entrar de galã aqui não, né? Negócio... E também não sou tão novinho assim, né? Eu sou de 80. Então, pra mim, eu levo muito comigo aquela questão do que o meu avô falava, que era a questão do fio do bigode, né? Na questão de respeito, na questão de você cumprir com a tua palavra. Então, se você negociou com o cliente um prazo, você tem que cumprir. Eu tive um gerente regional que ele falava assim pra mim, ó, William, você quer se dar bem na área de transporte? Faz o que você vende e vende o que você faz. Não inventa moda, parceiro. Porque senão tu vai ter problema. Você gostou? Vai virar teaser. Não é? Porque você não vai se enrolar, né? Você vai fazer ali... Porque às vezes você fala assim, não, eu vou ficar inventando muita coisa, querendo elaborar muito. O cliente quer o simples, o cliente quer só confiar em você, né? Saber que você está comprometido com ele e cumprir o prazo. E, entendeu? Isso aí não precisa ser uma multinacional, uma transportadora com 200, 300 caminhões. Pode ser uma empresa pequena. Ô William, a gente aqui comentou sobre a questão do roubo de cargas, da apresentação, da informalidade do profissional, a imagem da empresa que é levada através do próprio motorista, dos caminhões, né, e tudo. Só que, tipo assim, tem um probleminha muito sério, que isso é uma dor de cabeça para a transportadora, que é o tempo de vida dos transportes. Por quê? O que acontece? Às vezes, a gente sabe que aquele transporte tem uma vida útil de 20, 25 anos, mas quando ele entra nas estradas, filho, para poder levar a carga do cliente, e aí, ou seja, não há caminhão, não há transporte que dure para sempre, né, cara? Como é que funciona aí com você? Já aconteceu com a gente, vou contar uma história breve aqui. Hoje existem muitas transportadoras, né? Tem até uma transportadora grande, eu não vou falar o nome porque ela não está pagando para nós, né? Nem para a Logicast. Mas dizem que ela é o Uber dos transportes. Porque o que ela faz? Ela tem uma sacada de pegar todos esses motoristas autônomos, que é esses caminhões antigos e os novos, colocou tudo num bololô só. É aquele antigo agenciador de carga que ficava em postos de gasolina, vocês lembram? Só que ela informatizou isso, botou na internet. Então você vai, aí às vezes a transportadora é pequena e de médio porte, porque nós estamos falando de um geral, né? Não vamos falar só dos grandão, vamos falar dos pequenos empreendedores, transportadoras pequenas. Às vezes você tem um cliente que gosta de tu e você não tem um caminho para atender ele. Você não pode perder negócio, porque você tem funcionário para pagar. Nessa pandemia, então, Deus o livre, você sabe como é que está sendo o sufoco. Aí a gente vai abrir contratação, o motorista ele manda os dados do caminhão, né? O ANTT, documento do caminhão, blá, blá, blá. E na foto do WhatsApp dele tava um Constellation, que era a coisa mais linda, assim, sabe? Aí eu falei, top, né? Falei, aí você tá na foto do WhatsApp. Aí na hora que chegou no cliente, o cliente manda a foto. Manda a foto do carregamento pra gente ver se tá tudo certo. Cara, não tô desmerecendo, tá? Quem tem é um caminhão bom, mas é um caminhão 1113. Vocês sabem que caminhão que é esse? Vocês sabem qual que é, né? Da cabine vermelha, cara. Acho que é o caminhão de 1970. Eu nem tinha nascido ainda quando esse caminhão ele foi fabricado. É o caminhão do Bino? Então, assim, o que acontece? Eu falei pra ele, eu falei pra ele assim, ô João, José, cara, bacana, você trabalha com esse caminhão, só que assim, você mandou uma documentação com um caminhão, que aí passou pela seguradora, né, que tem aquele na questão do gerenciamento de... Mas você foi carregar, não, é que isso aí é do meu irmão, aí meu irmão não pôde ir, aí eu fui. Beleza, então. Só que você não avisou ninguém, cara. Se esse caminhão tomba ou se rouba, eu perco o seguro da carga. Então são coisas que, assim, se você não tiver explicar pro cara, explicar pro cliente, ter paciência, sabe? Assim, respirar, ir lá tomar um chá de camomila, ver um vídeo de uma risada na internet, você fica doido, velho. Não, porque eles acham que é assim, né? Fala assim, não, peguei a carga ali, vou do jeito que dá aqui, não tem gerenciamento de risco, não tem nada não, cara. Qualquer coisa, se tombar, nós puxa no cabo de aço, tudo é simples pra eles, né? E tem também a questão, às vezes, essa foi uma questão bem, né? Mas às vezes assim, você tem uma frota que às vezes
pelo custo do transporte. Como a gente vê que os autônomos e as transportadoras hoje eles ganham o suficiente para se bancar, abastecer e pagar a folha de funcionário. Muitos não estão nem conseguindo pagar os impostos. Como que esse cara ele vai atualizar a frota dele? Você entendeu? E o que acontece? O quanto mais antiga for a frota, mais gasto ele vai ter. E isso acaba retornando para ele de uma forma ruim. Então isso é muito importante, esse ponto que você tocou, Diego, que muitas transportadoras aí, eu acho que chegamos a 60%, 70%, passam por esse tipo de problema que você levantou aí. Então, William, sobre essa questão da frota, né, das estradas, roubo de cargas, né, essa dificuldade que as transportadoras têm sofrido aí para poder continuar com a vida útil dos caminhões em dia, ainda tem a má qualidade da frota. Isso é devido a vários fatores, né? Aquela manutenção preventiva que deveria ser feita, que as transportadoras não fazem, a contratação de mão de obra desqualificada, né? O combustível também, que às vezes coloca aquele péssimo combustível, e tudo isso vai estragando, né? Vai acabando com a vida útil do caminhão, né? O que você pode dizer mais sobre isso? Ô William, só complementando, tem até algumas empresas já, pode falar com mais propriedade, que elas já exigem veículos mais novos, né? Tipo, 5 anos de uso só e daí pra frente não vai. Tem muito disso aí, né? É um desafio para o pequeno transportador, tudo isso que vocês comentaram. Hoje o transporte de carga está cada vez mais difícil no Brasil, tanto para o autônomo quanto para a pequena transportadora. Para o autônomo, ele tem que fazer um frete ANTT, né, que dizem, né, que é um frete fora da realidade, onde ele não consegue, às vezes, nem dar manutenção dos pneus do caminhão dele, né? Então, eu estava vendo uma live um dia atrás aí sobre quanto ganha um caminhoneiro por ano lá nos Estados Unidos. Eu ouvi dizer que a pessoa que disse é uma pessoa influente e uma pessoa bem antenada que disse que ganha de 50 a 70 mil dólares por ano nos Estados Unidos. Então, isso deve ser muito, é muito isso? Então, em comparação, se a gente pegar aí quanto que ganha um caminhoneiro no Brasil registrado, é um sonho, você entendeu? Então, o que acontece? Muito se reclama do transporte dos caminhões e dos motoristas em si terem baixa entendimento ou não serem tão comunicativos, mas qual o investimento que está sendo feito neles? Quando se fala de aumentar o frete ou de investir nesse caminhoneiro, o que está sendo feito? Então, antes de criticar o segmento, seria importante termos pessoas interessadas, tanto na iniciativa privada quanto no governo, para poder melhorar essa questão. E isso é uma coisa séria. Então, o que acontece? Essa informalidade, acaba incentivando esse caminhoneiro, esse terceiro, a ele não fazer a manutenção, sempre pensando o seguinte: na próxima viagem eu faço, na próxima eu faço. Até o quê? Até um caminhão desse ficar sem freio, até um caminhão desse quebrar um eixo, até esse motorista ele tá com uma longa jornada de trabalho exaustiva, às vezes ele quer dirigir 12, 14 horas. Então são coisas que não é muito falado no transporte, mas é uma realidade muito grande que acontece, Muitos acidentes são por causa disso, coloca o motorista para dirigir 16 horas por dia, E aí o motorista tem a família, ele sabe que se ele não... Olha a pressão que essa pandemia traz, a pessoa às vezes não pode ficar desempregada, então ele se submete a algumas coisas que, se a gente for analisar, é muito perigoso, E uma hora isso vai dar um problema. Então esses pontos que vocês trouxeram são pontos fundamentais da área de transporte, que se não forem cuidados pelo gestor de frota e pela empresa, uma hora ou outra, tudo o que ela galgou ou que ela ganhou em sentido financeiro, de clientes, grandes contas, na hora que acontece um acidente e alguém vem a óbito, ela pode perder tudo e até mesmo fechar. Até porque não é só o dano material, É o dano da responsabilidade, a marca da empresa que você falou, tipo, 10 anos aí trabalhando para
por causa de uma desatenção ou não efetuar uma manutenção preventiva, vai lá e causa um acidente aí que dá uma repercussão gigantesca, acabou a empresa, né, mano? Vou contar rapidamente para vocês uma história de aqui em Araraquara. Eu conheço a pessoa e o pai dele chegou a ter uma frota de 10 carretas que fazia ali a região do Mato Grosso. E ocorreu um acidente com o motorista dele, onde uma pessoa no qual a carreta se envolveu veio a óbito. E aí o seguro do caminhão, eles vão investigar o que aconteceu, né? E aí foi detectado que esse motorista ele tinha tomado 6 doses de Sinar. Sabe aquele conhaque Sinar? E aí o que acontece? Esse transportador não conseguiu o seguro do caminhão, foi processado, teve que indenizar a outra parte por causa de, às vezes, desse tipo de problema que aconteceu. Um motorista, às vezes despreparado ou não orientado, tem uma atitude completamente fora da política da empresa, ocasionou isso. Aí o que aconteceu? A empresa fechou. Ele teve que vender os outros caminhões para indenizar, porque foi um acidente feio, envolveu várias pessoas. Então, isso, às vezes assim, a pessoa fala, eu quero montar uma transportadora, às vezes a pessoa compra um caminhãozinho, uma Fiorino, agora eu sou transportador. Não, gente, não é bem assim. Né? Se você quer ingressar na área, você tem que analisar todos os pontos e conversar com gente da área. Foi até bom você falar isso aí. E assim, você como gestor, né? Porque nesse exemplo que você citou, é difícil você ter controle 24 horas do motorista. Não é? Tipo, o cara tá lá no Mato Grosso, às vezes você tá aí no interior de São Paulo, pra você, o motorista, ok, beleza. Mas como que assim as empresas atuam para tentar minimizar esse tipo de situação, sabe? Para que ele não ocorra. Tipo, como que você faz assim? Hoje tem a tecnologia que pode ajudar também, sei lá. A gente sabe que hoje os caminhões que vêm aí parece uma espaçonave, meu. Tem tanto botão ali que não é mais aquele que o cara tem que mudar a marcha com as duas mãos ali. É quase um Transformer, né? Sabe que dava aquela arrastada na embreagem? Não tem mais isso aí, não. Então, assim, tem alguma tecnologia para ver isso aí? Como que as empresas atuam em relação a isso? Hoje tem, é sobre a gestão de frota. Antigamente o pessoal tudo marcava ali no Excel, a hora que saía, que chegava, fazia esse controle. Então hoje existe softwares que você mede, por exemplo, igual você colocou muito bem a questão, você vai minimizar o problema. Você não consegue extinguir ele, porque é de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, já começa na contratação. É um motorista que ele nas empresas anteriores, quanto tempo ele ficou? Você pegou referência desse motorista, aí trouxe ele para a empresa. Porque às vezes o motorista, o salário é pouco, os benefícios não são lá aquelas coisas. Mas olha o valor do bem que você vai colocar na mão dele. Então esse cara deveria ganhar muito bem, mas essa não é a realidade. Então esse software, o que ele faz? Ele consegue monitorar o tempo que o caminhão fica ligado. Então assim, esse motorista ele não pode trabalhar mais que certo tempo por dia. Ele não pode rodar mais de tantos km por dia. Já bloqueia o caminhão. Você entendeu? Então você evita situações de jornadas exaustivas. Tem alguns que tem até câmera dentro. Então a tecnologia está vindo para poder resolver algum desses problemas. Mas sabe qual que às vezes é um outro problema que acontece? É a resistência de algumas empresas a receber e implantar essa tecnologia, porque eles não veem o problema que isso pode gerar, eles só veem o custo imediato, mas o benefício que isso vai poder gerar para ele, de ele poder ter a empresa dele segura nesse sentido, igual o exemplo que eu trouxe para vocês, vai muito de cada diretor, cada empresa, cada gestor. Mas isso é uma coisa que tem que ser avaliada, porque senão tudo que ele construiu nós falamos muito de empresas familiares, né? Se você falar de transportadora, assim, a maioria delas são familiares. Então é uma coisa que o cara galgou a vida inteira para chegar naquele patamar, né? Sofrido, suado. Gerações, exatamente. E às vezes uma geração pode perder tudo isso se ela não tiver essa expertise da gestão da frota. É até difícil, né?
Assim, porque às vezes o cara sai pra almoçar, meu, aí assim, ó, dá uma marmita e uma coca. Não, coca não, cara. Desce aquela água que o passarinho não bebe. Não. Então, e aí, olha só, para você ter uma ideia, a questão do gestor de frota, de ele ter uma boa comunicação com os caminhoneiros e ele fazer reuniões periódicas com eles, igual, por exemplo, você tem operadores de empilhadeira. Você mostra alguns vídeos para esse operador de empilhadeira que, se ele não tomar cuidado, ele pode perder a vida dele. E a família dele depende dele. Então, não é muito diferente com o motorista. Você tem que fazer essas reuniões, mostrar acidentes, mostrar coisas que aconteceram, deixar bem na cabeça dele a importância que tem a família dele está esperando ele. Então, em muitos dos casos, isso se chama conscientizar esse motorista para que ele não faça isso. Isso ajuda bastante. Isso ajuda bastante. Que é igual você disse minimizar. O máximo que você conseguir minimizar já está de grande valia. E acho interessante isso também, a parte da questão da tecnologia. E hoje a gente está entrando aí na parte dos dados. Por exemplo, eu acredito muito que a parte do pessoal lá de vendas, do comercial, eles precisam desses dados. E quando as empresas transportadoras, elas investem em tecnologia, elas esquecem dessa parte de dados, das informações, né, importantes ali para onde conseguir captar clientes. Né? Às vezes você está indo para o lado esquerdo, mas o cliente está do lado direito. Aí, ou seja, como fazer para captar? É lógico, você não vai passar aqui ao vivo para a gente, né, no podcast, o seu plano de estratégia, né? Senão amanhã está na rua. Mas qual é a dica que você pode passar para a galera que está aqui ouvindo a gente, né? Como uma parte da tecnologia hoje do século XXI, que é o BI. Então, isso é muito importante. Assim, mas uma coisa que eu posso abrir para vocês, que talvez não seja segredo para ninguém, é sobre você, sem os indicadores de onde esse veículo está, a região onde você atende, fica muito difícil de você bolar uma estratégia. Porque às vezes, se você não faz um roteiro, você vai para cá, para lá, para cá, para lá, e o custo para você fazer isso aí é exorbitante. Logo, a tua empresa quebra. Então, é a capilaridade. Se você está nessa região aqui, vai nesse polo industrial, pega 1, 2, 3 clientes aqui. Você vai sair daqui, você vai para lá, pega mais 1, 2, 3 clientes ali. Então, esse montante de clientes aonde você vai passar faz com que você tenha uma maior rentabilidade dentro de um custo já pré-estabelecido. E sem os dados, sem informações, você jamais vai conseguir fazer isso. Então, isso é muito importante que você falou. Já quase chegando no finalzinho do nosso podcast, que sabe, eu estou aqui com um gostinho de quero mais. Vamos ver se a gente consegue providenciar, trazer mais conteúdos, porque você é um gestor aí com uma expertise, né, de anos na área. Mas eu estou trazendo aqui também um tema que foi até uma pergunta de um dos nossos seguidores nas redes sociais. Para você, né? Os desafios do transporte, como que tem visto esses desafios do transporte durante a pandemia? Olha, essa pergunta é excelente, porque assim, o que acontece? A transportadora, ela depende do segmento que ela trabalha. Veja bem, se hoje a transportadora, a qual eu sou gestor, se ela trabalhasse só com confecção ou com comércio, vou falar real para você agora, como vocês pediram, olha, sem frescura. Eu tava ferrado, porque o comércio tá fechado, eles não estão comprando, eles não estão vendendo. Você vai transportar o quê? Eu tenho uma equipe, eu tenho custo. Então, qual que foi a saída para nós? A saída para nós foi você analisar o mercado e ver o que é essencial. Eu preciso transportar, preciso para ramo de pet. Então, comecei a procurar clientes na minha região que vendiam casinhas de cachorro, comedouro, remédios, veterinário, sabe? Coisa que eu poderia transportar. Então, essa variedade de coisas foi o que ajudou a dar um equilíbrio para a nossa empresa. Isso falando da nossa empresa. E a gente conseguiu o quê? Manter um faturamento. Quando um cai, um cliente cai, o outro sobe e aí mantém. Mas, infelizmente, Diego, não foram todos que tiveram essa oportunidade, né? Às vezes a pessoa trabalha só com um segmento só, e esse segmento cai. O que aconteceu com os comércios? Teve que mandar todos os funcionários embora. E os restaurantes?
Então, é um efeito da pandemia econômico que vai fazendo uma quebradeira e a gente fica muito preocupado com isso do pós-pandemia. O que vai acontecer? Então, finalizando essa pergunta, o que uma transportadora tem que ser? Tem que ser criativo, ousado, buscar novas alternativas para que ela consiga se manter nesse cenário. Outra dificuldade foi o quê? Você teve que trabalhar com horário reduzido. A prefeitura aqui de Araraquara falou, horário reduzido, 30% dos funcionários. Administrativo e comercial ficou home office. Como que eu vou colocar um motorista e uma pessoa que faz arrumação de carga home office? Você não colocou nenhum motorista home office? Eu até quis, né? Mas aí o drone nesse dia não quis ir trabalhar, entendeu? Então, quer dizer, assim, aí que você valoriza a classe, né? Você fala, tá pandemia, pessoas estão sendo infectadas, mas a área, ela não pode parar. Então, essas são as grandes dificuldades que nós enfrentamos e agora voltamos a enfrentar de novo. Você citou 2 pontos aí que eu acho super legal, o pessoal pode tirar até como lição. Primeiro, que é planejamento que vocês fizeram, analisar o mercado, ver o que era essencial para não ter aquela queda no serviço. E outra, ficar dependente, que é um erro que as empresas cometem muito, principalmente de fornecedores, né? Tipo, eu tenho um fornecedor top, eu só vou comprar dele. Meu único fornecedor vai ser ele, vai ser exclusivo. Cara, ele vazou, tá na mão. Tanto de vocês, dos 2 lados agora, né? Vocês procurarem os serviços e as pessoas procurarem os serviços seus também, na parte de transporte. Então já fica uma lição aí que o William deixou aí. William, para finalizar aqui, tem a questão da carga tributária que você chegou a comentar lá no início, mas você não chegou a entrar a fundo. Hoje a carga tributária para você, isso tem prejudicado também na hora da negociação, na hora de contratação de frete, de se manter no mercado também? Como que você vê esse ponto de vista da carga tributária? Então, é que quando existe a crise, as pessoas elas querem economizar e às vezes não importa como. Então, o que acontece? A gente, toda vez que vai emitir o conhecimento de transporte, tem o ICMS, o PIS e o COFINS. Então vai variar de 12% a 17%. E se você não incluir esse valor na tua composição do frete, ele vai sair da tua rentabilidade. Ou seja, tu tá cavando tua cova aos poucos, se você não pagar isso. E aí o que acontece? Você pega algumas empresas que contratam autônomos, né? E aí qual que é o risco? Ela paga menos para esse autônomo, mas também se ele capotar ou se a carga for roubada, ela não recebe o seguro. Então, assim, são decisões, igual nós tomamos na nossa vida pessoal. Cada empresa vai tomar a tua decisão e vai arcar com a consequência do que faz. É mais difícil para nós fechar um frete porque a gente tem que embutir todos esses custos? Mas é extremamente necessário. Então a gente vai começar a fazer o quê? Procurar nichos de clientes que buscam o quê? Uma frota mais nova, a qualidade, o seguro. Outros clientes que já não trabalham assim, a gente tem que abrir mão. É dessa forma que a gente tem que fazer. Que toda decisão que você tomar vai ter uma consequência. Para finalizar, tem que finalizar com chave de ouro. Porque, ele falou da parte dele de gestor de transporte, ele falou sobre a carreira dele profissional aí, né? Soft skill, falou sobre a operação e tudo. Mas todo mundo sabe, né? Que além de ser galã da logística, ele também é o profissional hoje que vem se destacando na área de mentoria. Então, William, antes de a gente terminar, fala um pouquinho pra gente como tem sido esse trabalho de mentoria aí. Esse trabalho é excelente, porque hoje os profissionais, não só de logística, têm entendido e têm realmente percebido que existe essa necessidade de trabalhar o lado emocional. Então, fala um pouquinho pra gente como é que funciona esse seu trabalho. Primeiro, eu queria agradecer você pelo galã, né? Mas você já viu um veículo ou um caminhão que rodou um certo tempo com o pneu murcho? Você já viu o que acontece? Não tem o que fazer, cara. Tem que trocar o pneu. Então eu me considero um galã que rodou muito tempo com o pneu murcho.
Mas, ó, tirando as brincadeiras, agora eu vou falar sério. Ó, eu queria falar para vocês sobre a questão da mentoria, né? Por quê? O que acontece? O profissional de logística, ele tá todo nesse meio aqui que nós estamos falando, né? São situações do dia a dia que ele tem que tomar decisão. Então, se ele não estiver bem com ele mesmo, ele não consegue tomar as melhores decisões. E essa mentoria que a gente trouxe, né, do mercado, o que a gente procurou fazer? A gente procurou trazer um psicólogo, que é a clínica Psicologiar, porque ela vai fazer o quê? Ela vai pegar a personalidade da pessoa e ele vai estudar ela através de um teste. Porque não adianta eu pegar vou dar um exemplo breve para vocês, não adianta eu pegar um atacante e colocar ele de goleiro, ele não vai dar o melhor. Não adianta eu pegar o meio campo e colocar ele de lateral. Então esse teste que a gente traz na mentoria é para isso. O teste que ele vai identificar se a pessoa, o logístico, se ele é planejador, analista, executor, comunicador, para colocar ele no lugar certo. E por que isso é importante para os líderes? Porque o líder, quando ele sabe a característica do teu profissional, da tua equipe, ele vai extrair o melhor. Então a mentoria é essa, né? Um gestor e um psicólogo é algo novo no mercado, algo completo, são 4 atendimentos que a gente já está fazendo. Montamos uma equipe de março, vamos montar a equipe de abril. E qual que é a grande surpresa que eu queria falar para vocês? Eu conversei com o nosso associado e a empresa, né, que a gente criou se chama WH Mentoria e Treinamento. E nós queremos fazer uma parceria com a Logicast, né? Em todo episódio que vocês fizerem o evento, né, trazendo o convidado, que vocês coloquem também a nossa marca, a nossa mentoria. E a gente, né, queria falar isso ao vivo para vocês. A gente acredita muito nesse projeto. A gente já teve a oportunidade de escutar todos os seus participantes. Então é isso, a gente quer participar, quer entrar com vocês como parceiro, para a gente levantar e trazer bastante, ajudar bastante os logísticos a crescerem na carreira com essa mentoria e levar para cima cada vez mais a Logicast. Pô, legal, a gente agradece aí. E você vem no ninho, né, cara? Você vai arrumar um monte de gente precisando de serviço seu, você pode ter certeza. Pode acreditar que essa decisão foi planejada, viu? Igual na logística de transporte. Já vai entrar no banner, já do seu podcast que vai ao ar. Então, maravilha. Pô, fico muito feliz por isso. Até desceu uma lágrima aqui, mas eu acho que foi o vento forte que bateu, né? Então. Nossa, momento Luciano Huck aqui agora. Põe a musiquinha de fundo nessa hora, não esquece, Rafael. Põe a musiquinha romântica. Aquela musiquinha aqui. Bota a flauta, bota que tá legal. Faz as considerações finais então, Rafael, porque eu, assim, realmente estou emocionado, estou muito feliz primeiramente com esse podcast, em 3 tentativas, né? A primeira que deu muito certo lá no Instagram, para apresentar o trabalho do William, apresentar o trabalho do Logicast, do mundo da logística, e aqui agora finalizando o trabalho dos bastidores dessa gravação que vai ao ar daqui a algum tempo, e vamos bater pesado aí para que a galera assista e escute aí a sua emissão em todas as mídias sociais. Já desde já te agradeço pela participação e pelo convite que você ter aceitado, William. Eu que agradeço, foi um grande prazer aí, um privilégio poder participar desse canal tão importante. Na minha visão, é uma coisa que estava faltando, sabe? Porque não é todo mundo que tem condições de ficar assistindo, como eu estava comentando com vocês no começo, né? Você pode ouvir dentro do carro, às vezes você pode ouvir numa caminhada, e o conteúdo e as pessoas que vocês estão trazendo é sensacional. Então, é um canal que você não precisa pagar nada, no sentido de, né, ter uma mensalidade, alguma coisa assim, vocês trazem os conteúdos. Então, parabéns pela iniciativa e pelo projeto. Pô, legal, também fiquei muito, muito feliz, assim, porque a gente sabe que esse tipo de parceria é que faz a gente crescer juntos, né? A gente tá falando de parceria, quando a gente fala de parceria, são os dois lados. E a gente vai crescer muito, eu também acredito muito nisso, a gente fica muito agradecido. E, cara, você aqui no Logicast vai ser figurinha carimbada, né? Você é da casa já é parceiro nosso de anos aí, de mobilog, de live. Então a gente só tem a agradecer, e a gente não esperava um conteúdo, como a gente diz aqui,
no interior, meia boca, né? Então, pode ter certeza que foi um conteúdo top aí, porque a gente não esperava menos, porque você é um cara super 10 aí, super comprometido com o trabalho. A gente agradece e a gente vai finalizando o Logicast aí, pedindo pro pessoal se inscrever aí, pessoal curtir, comentar, compartilhar. Não só a gente, agora o nosso parceiro também da mentoria aí do Willian, que vai estar o banner aqui, vai estar na descrição do vídeo. Entra em contato com o pessoal lá, quem precisar, é só falar com eles lá. Valeu? Pessoal, grande abraço, até o próximo episódio. Um abraço. Um abraço a todos. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.